Oi, gente, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu vou aproveitar um pouco desse assunto que está um pouco até cansativo, né? Enchendo um pouco o saco da gente, que é a questão do corona, mas não em relação à doença em si, né? A questão do isolamento, né? Como será que os traços de caráter se comportam diante de uma situação dessa, né? Quem mais está sofrendo nesse momento, né? E para quem não me conhece, está chegando aqui nesse vídeo assim, caindo de paraquedas, não sabe o que são traços de caráter, o que eu estou falando. Existem vídeos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link, que falam sobre os traços de caráter. Cada vídeo vai falar sobre um traço específico e quem não sabe do que eu estou falando, assistindo esses vídeos aqui, vão entender, tá bom? Mas, relembrando, nós somos formados por 5 traços de caráter e isso determina o nosso comportamento. Nós somos uma mistura dos 5 traços. Algumas pessoas vão ter determinado traço predominante, uma outra pessoa vai ter o outro traço predominante e é isso que faz com que cada um seja de um jeito diferente. Mas temos a mistura de todos, mas eu sou mais psicopata, o outro vai ser mais oral, o outro mais esquizoide. Então, quais são os traços? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Lembrando que esses nomes nada tem a ver com transtornos mentais ou de comportamento, tá? Aqui a gente está falando de traços de caráter. Esse nome pode confundir, mas a gente não está falando de nenhum transtorno. Bem, então voltando ao assunto, nesse momento de isolamento, de confinamento, né, e acredito que é muito difícil para quem tem filho em casa por causa das escolas, das creches, e tem que conter essas crianças aí. E aí alguns traços vão ter muita dificuldade, né, em passar por esse momento. E aí, quem são as pessoas que mais vão ter dificuldade de passar por esse momento de isolamento? Lembrando que existem 2 traços que têm aquela característica de ser expansivo, de ser comunicativo, de gostar muito de se relacionar com pessoas, de interagir com outras pessoas, que são os traços oral e rígido. Oral é aquela pessoa que tem um formato mais arredondado, que são mais fofinhas, e os rígidos são aquelas pessoas que têm o formato do corpo mais harmônico, mais proporcional, mais curvilíneo. Então, esses 2 tipos de pessoas que tenham esses picos, oral e rígido, né, dentro do seu perfil comportamental, elas vão ter muita dificuldade, porque esse momento que vai exigir de você esse isolamento vai ser muito doloroso para essas pessoas que necessitam da interação. Então, é nesse momento que o oral e o rígido vai estar passando por dificuldades. Então, como que a gente pode ajudar os orais e os rígidos nesse momento? Bem, os orais, eles gostam muito da interação mesmo, né? Do abraço, do contato visual, do contato, né, pele a pele, do abraço. Então, assim, se a pessoa mora sozinha, é muito difícil, né? Se ela tiver um bichinho de estimação, é legal porque ela vai ter esse contato ali com o bichinho, porque, né, tem que evitar os outros. E o visual, o interessante é que ela faça, né, chamadas de vídeo com os amigos, com mais frequência, se faça mais presente na rede social para interagir com os amigos, mas essa questão do afeto, se ela não pode estar na casa de um parente, se ela não puder ir, né, na casa de alguém, morar com a mãe, morar que eu digo assim, né, passar uns dias, porque o oral, gente, quem é oral sabe do que eu tô falando. Eu não sou oral, eu nem tenho muito essa noção por não ser, mas na teoria eu sei como funciona. É muito sofrido pro oral ficar sozinho. Então, assim, o que ajudaria o oral? O oral gosta de sentidos, né?
ele gosta de exercitar os 5 sentidos. Então, assim, assista filmes, ouça música que você gosta, existem várias bolinhas, né, de exercício com textura, até a própria massinha. Os orais gostam do tato, de exercitar o tato. Então, sabe, utilize o teu sentido do tato, pegando em coisas gostosas, fofinhas, ásperas. Exercite o teu tato, porque os orais, eles são muito sensitivos, assim, os sentidos são bem explorados pelos orais. E o paladar também, né? Então procurem fazer comidas gostosas, né? Não tão engordativas para que vocês não saiam no prejuízo nesse momento, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Então procure variar, né, na sua culinária, fazendo coisas diferentes, de repente coisas até um bom momento de você se dedicar mais à culinária e descobrir receitas novas. Então, assim, é uma forma de tentar ajudar o oral a passar por esse momento, né? Explorar todos os sentidos, o visual, o auditivo, o olfativo, o paladar, porque os orais gostam disso. Se tiver um bichinho de estimação, ótimo. Se não tiver, utilize as redes sociais, faça chamada de vídeo. Escolha um amigo aí para desabafar, falar, ai, tô me sentindo muito sozinho, preciso conversar. Enfim, use os seus amigos aí para te dar um certo amparo, porque é um momento muito difícil para os orais, tá? E os rígidos? Os rígidos, eles gostam bastante da interação, mas já não é tão carente do carinho, do colo. Ele gosta de interagir, mas ele sente muita falta, assim, também de competir, porque o rígido, ele é competitivo na vida, né? Então, um bom passatempo para um rígido são jogos que estimulem a competitividade. Então, se você é um rígido e mora com alguém em casa, então vamos lá, vamos fazer jogos, né? Seja dominó, dama, imagem-ação, fazer mímica, enfim. Utilize seu tempo desenvolvendo toda a competitividade que existe dentro de você, mas saiba perder também, né? Que é uma coisa muito importante para o rígido, porque ele não perde com muita tranquilidade, não. Ele não gosta desse momento aí de fracasso, por menor que seja, até num jogo de buraco ele não gosta muito. Mas então o rígido, ele vai sentir falta também da interação. Não tanto do contato físico, mas como do abraço, do beijo que o oral sente, mas é mais da conversa. Então, a mesma dica utilize as redes sociais, converse com seus amigos, faça videochamadas. Mas, gente, quando eu falo assim, utilize as redes sociais, a gente está sendo bombardeado por muita coisa ruim, né? O pânico meio que se instaurou. Então, assim, vamos filtrar, né? Todo mundo já sabe, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe o que tem que ser feito, o cuidado que tem que ser tomado, né? Da gravidade da situação. Então, acho que não precisa de muito mais para você se cuidar. Eu acho que tudo que você já sabe hoje já é o suficiente. Então, agora vamos tentar focar em coisas boas, assista coisas leves. Quem gosta de comédia, comédia, né? Vamos tentar deixar o dia um pouco mais leve. Quando você for falar com seus amigos, evita ficar falando, né? Você viu quantos morreram? Você viu? Porque a gente já está numa situação difícil. Se a gente trouxer todo esse peso do noticiário para a nossa vida real, fica mais difícil. Não quer dizer que você tenha que se alienar do mundo, mas vamos filtrar, né? Você vai ali, olha, já sei o que está acontecendo e acabou. Vamos viver a vida de uma forma mais leve, porque é um momento que às vezes a pessoa se isola de uma doença física, mas adquire uma mental, né? Porque você não sabe quanto tempo vai ficar assim. Então, você tem que hoje viver da melhor forma possível para que você consiga passar pelo tempo que for, de uma forma saudável, né? Evitando absorver tanta coisa negativa que a rede social traz pra gente. A gente sabe que tem um ponto positivo, mas também tem muita coisa negativa que a gente absorve. Então, que a gente saiba fazer essa distinção, tá? Para que seja um pouco menos pesado para todo mundo. Vamos também tentar não dissipar o pânico, né? Da mesma forma que a gente tem que filtrar
o que a gente ouve, a gente precisa também filtrar o que a gente fala, né? Para a gente também não ficar estimulando o desespero nas pessoas. Eu falei aqui de 2 traços que estão sofrendo muito, né? Mas tem um traço, gente, que está nas nuvens com essa situação de ficar em casa isolado, que é o esquizoide, que são aquelas pessoas bem magrinhas, né, com um formato mais alongado. E essas pessoas não gostam muito de interagir, gostam muito de ficar sozinhas, tem um mundinho próprio, né, um mundo mental lá bem elaborado deles. E como eu já falei para várias pessoas, o meu filho é assim, ele está dizendo que são as melhores férias da vida dele, porque ele não vai para a escola, ele não vai para o inglês, ele não sai de casa para nada e a gente não pode nem ficar agarrando, beijando a pessoa. Então, tudo que ele já não gosta mesmo, então ele está realizado, feliz da vida. E assim são os esquizoides, né? Outros esquizoides por aí não estão nem um pouco incomodados com essa situação do isolamento, de terem que ficar em casa esperando tudo passar. Isso não é problema nenhum para eles. Os masoquistas, eles também gostam lá de ficar no cantinho deles, não tanto assim como os esquizoides, podem estar um pouquinho mais incomodados, né? Os masoquistas são aqueles que têm o formato mais quadrado, são mais fortes no sentido de, sabe, mais parrudos, mais troncudos, com a musculatura mais durinha. Então essas pessoas, elas também gostam de um momento reservado, mas não tanto quanto os esquizoides, né? Então, só que como eles, qual é a grande qualidade do masoquista? Eles suportam situações difíceis lá, ó, bravamente. Então os esquizoides e os masoquistas vão tirar de letra esse momento de isolamento, porque o masoquista ele tem essa capacidade emocional e física de suportar situações difíceis e duradouras. Então, assim, vão passar por isso mentalmente muito tranquilos, né? O psicopata, que é aquele formato triangular invertido, maior em cima, menor embaixo, ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, mais ou menos, sabe? Ele não gosta muito de ficar isolado, não, ele gosta sim de aparecer, mas no sentido de articular, de negociar. Ele é bastante comunicativo, mas num sentido não de interação pessoal, de contato físico, da amizade. Ele é mais negociador, articulador. Então ele vai sentir assim, pô, não tenho ninguém para articular. Então, se ele mora sozinho, coitado, ele vai também sentir essa falta aí da articulação, da troca de ideias, porque ele gosta de convencer os outros, sabe? Talvez ele já tenha ali a ideia do que é isso, porque já sabe, né? Vocês já devem saber da teoria da conspiração, que isso foi um golpe da China e tal. Então, o psicopata já deve ter ali na cabeça dele toda a teoria dele, do que foi isso, como que chegou nesse ponto, e está tentando ali convencer algum amigo do ponto de vista dele. E pessoalmente isso não vai ser possível, então use as redes sociais aí, quem é psicopata, para convencer o seu amigo qual é a teoria aí que você elaborou, que você aceita como verdade para tudo isso que está acontecendo. Então, gente, assim, cada traço vai reagir de uma forma, vai sofrer por um motivo, com exceção dos esquizoides, que não estão sofrendo por motivo algum, mas existe sempre uma forma de tentar amenizar, né? Amenizar. É um momento difícil, mas com algumas dicas a gente pode tentar ajudar um, tentar ajudar outro. A rede social nunca foi tão bem aceita nesse momento, né? Mas que a gente sabe usar com prudência. E eu queria dar uma dica agora para vocês, para que a gente possa, sabe, trazer uma serenidade para a nossa mente, né? A meditação é uma prática, gente, que tem um resultado incrível, sabe, para qualquer tipo de pessoa. E talvez algumas pessoas sejam agitadas demais e acreditem que isso não é para elas. Só que eu quero fazer assim um breve resumo do que é a meditação, para que vocês possam entender, porque eu mesma, antes de fazer essa prática, eu tinha uma ideia errada do que era isso. O que eu achava que era meditação? Eu achava que você tinha que ficar ali no momento não pensar em nada, que você tinha que esvaziar a sua mente. E ainda mais nesse momento, né, com tanta coisa na nossa cabeça, é difícil não pensar em nada. Mas a meditação não é não pensar em nada, tá? O que é a meditação? É você se concentrar,
é bem o contrário do que eu imaginava antes, né? Eu acreditava que era não pensar em nada e, na verdade, é você ter uma concentração num ponto único, que geralmente é a respiração. Você vai se concentrar na sua respiração. Então, a pessoa deve se fazer o quê? Vai sentar num lugar confortável, de preferência numa cadeira, onde você encoste os seus pés no chão e encoste as suas costas de forma confortável e fique com a cabecinha assim, reta, porque apesar do resultado ser um relaxamento no teu corpo, você não deve ficar com o corpo assim, extremamente relaxado, porque é um momento de concentração. Então, você fica com o seu corpo ereto, mas o resultado será de relaxamento, tá? Então você deve fechar seus olhos, você pode colocar uma música apenas instrumental, com som de natureza ou não, né? É de acordo com o gosto de cada um. E o foco é a respiração. Então você vai se concentrar em inspirar, expirar. E aí vai vir um pensamento na sua cabeça. Óbvio, vai e não tem problema algum. Você não vai pensar, ai meu Deus, tá vendo? Ai, não era para estar pensando e eu tô pensando. Quanto mais você tenta afastar um pensamento, mais ele fica perto de você. Então, o que você vai fazer? Veio um pensamento na cabeça, você vai falar, ok, tô pensando. E não pensa, vai embora pensamento. Ignora, deixa ele ali pelo tempo que ele quiser e ele vai embora, tá? E aí qual é o objetivo da meditação? É você exercitar a tua concentração. Então, quanto mais pensamentos vierem, mais você vai se concentrar na sua respiração, porque você tá lá respirando. Aí veio um pensamento, aí você, caramba, tô pensando aqui em outra coisa, foco na respiração. Aí daqui a pouco, outro pensamento, aí você, caramba, já tô pensando em outra coisa. Vamos lá, foco na respiração. Então, o objetivo da meditação é você ter essa capacidade de voltar a se concentrar em alguma coisa, que no caso, a respiração. Então, não se culpe se veio algum pensamento na tua cabeça. Não, quando vier algum pensamento, você simplesmente volta a focar na sua respiração. E existe uma dicasinha para que você se concentre ainda mais na respiração, primeiro, foque a sua respiração no abdômen, não aqui no tórax, né? Você encher o seu pulmão, mas você sinta o seu abdômen enchendo e esvaziando. Então você, quando estiver respirando, você pode pensar, inspirando, expirando, ou então, enche, solta, ou então, nariz, boca. Enfim, você pode usar para cada movimento de inspiração e expiração uma palavra e isso ser quase um mantra para você. Então vamos imaginar que eu vou pensar em inspirar e expirar. Como vai ser a minha meditação? Mentalmente, eu não vou falar isso. Eu vou pensar inspirando, expirando, inspirando, expirando. E você vai fazer isso no ritmo que você quiser. Não precisa ser rápido, não precisa ser lento, tem que ser o ritmo que você estiver respirando normalmente. Não force uma respiração profunda, só se você estiver sentindo essa necessidade, tipo um suspiro. Às vezes isso é bom para você começar, para você se concentrar naquele momento. E aí você fica pelo menos por 15 minutos. Se você conseguir fazer isso todos os dias de 15 a 20 minutos, e lembre-se que o exercício é você sempre focar a sua atenção na respiração, sabendo que ela vai se desviar, mas aí você, quando perceber que está pensando em outra coisa, volte a sua atenção para a respiração. Eu, particularmente, inventei uma técnica para mim, quando eu tô lá, e aí vem o pensamento, o que eu faço? Quando eu expiro, eu imagino aquele pensamento sendo empurrado pela minha respiração. Então, quando eu assopro, eu mentalizo aquele pensamento indo embora, junto com o ar que está saindo dentro de mim. E volto a me concentrar na minha respiração, falando mentalmente, inspirando, expirando. E o resultado disso é um relaxamento físico e mental. Algumas pessoas podem falar, mas eu sou muito agitada, eu não consigo ficar sentada. Não tem problema, você pode fazer isso andando.
Não precisa fazer um grande percurso. Algo que você faça 10 passos para frente, 10 passos para trás, andar em círculo devagarinho, tá? Porque é uma coisa para te relaxar. Então não é para você andar agitado. Não é isso. Então, se você não consegue ficar parado, tudo bem, comece a andar, não tem problema. Vai devagarzinho, sinta o teu pé no chão, de preferência faça isso descalço. Então, às vezes você pode sentir assim, ao invés de pensar inspirando ou expirando, você pode pensar ar puro, assopra todos os seus problemas, respira um ar puro, assopra todos os seus problemas, toda a sensação de preocupação, de ansiedade, você imagina que aquilo está saindo de dentro de você através da sua expiração. Enfim, usa a sua criatividade também para você usar as palavras que faz mais sentido para você, mas que isso ajuda você a se concentrar no movimento da respiração, da inspiração e da expiração. Isso me ajudou muito a esvaziar a minha mente no sentido de preocupação, né? Os pensamentos eles surgem, mas o resultado disso ao longo do tempo é de você ter uma mente mais calma e mais tranquila, tá? Não se cobre de que, caramba, fiz 20 minutos, pensei 18. Não tem problema, é igual o músculo, ele precisa exercitar para ficar forte. E a meditação é assim, quanto mais você faz, mais ela é feita da forma com maior concentração na respiração. É um exercício. No início você vai pensar demais, vai passar um tempo, você vai ver que você já não pensa tanto, vai chegar num nível que você fala, caramba, eu fiquei 20 minutos simplesmente concentrada na minha respiração. Isso é um exercício, como um exercício muscular, é treino, tá? Então esse treino é muito importante que também seja feito e principalmente nesse momento, onde a nossa mente está contaminada com muita energia negativa, com muito medo, muito pessimismo, é uma forma da gente se prevenir e se tratar de muita coisa que já está aqui contaminando a gente. Tá bom, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês, que vocês façam um bom proveito e acredito que tudo vai passar, cada um fazendo a sua parte, a gente vai passar por isso rapidamente e bem, tá bom? E eu vou deixar aqui o link do meu e-book, porque eu construí um e-book para pais, focado nos relacionamentos entre pais e filhos. O e-book se chama Construindo Relacionamentos Saudáveis com os Filhos. É gratuito, não deixa de baixar, tá bom? Para melhorar o relacionamento com seus filhos. Se você não tem filhos, mas tem sobrinho, afilhado, convive com crianças, isso vai ajudar bastante, tá bom? Um beijo, gente, um abraço, se cuidem. Tchau!